Agora, eu queria chamar atenção para alguns pontos, sei que o Mauro também quer chamar alguns, o Flávio provavelmente, Vanderlei. Eu anotei o seguinte, algumas coisas bem questionáveis. Primeiro, eu esqueci, tá de sacanagem, né? Eu esqueci. A partir daquele momento eu esqueci. E aí a pergunta do repórter aí foi muito boa e ele não respondeu. Ele falou, tá bom, mas você agrediu? E aí ele se irritou. Ele se irritou quando ele é perguntado. Porque todo mundo quer saber, tá bom, ele ficou falando. Você fala que foi pra lá, de repente aconteceu. Mas e aí, agrediu ou não agrediu? O Marcos Braz não respondeu. A agressão partiu de você? Não respondeu. E foi uma excelente pergunta. A outra, aí o torcedor ele vai falar o que ele vai falar com dica de advogado. Aí é dos dois lados. Assim como o torcedor vai falar o que ele vai falar, o Marcos Braz vai falar o que ele vai falar também com dica de advogado. Ou vocês acreditam que o Marcos Braz não tem vários advogados lá agora já, auxiliando ele no que ele vai responder? Aí também é do jogo, é a palavra de um contra de outro. A pergunta é, a ameaça de morte vai estar provada nas imagens? A ameaça à filha do Marcos Braz vai estar provada nas imagens? Porque, por enquanto, é a palavra de um contra de outro. E o outro ponto que eu quero falar, vocês precisam acreditar em mim. Calma. Calma, não dá também para acreditar de olhos fechados num cara que há pouco tempo disse que não tinha crise no Flamengo. Ele falou que era uma invenção da imprensa que tinha crise no Flamengo. Não tem crise. E logo depois que ele falou isso, teve o soco na cara do Gerson no Varela. Também não dá para ele vir assim, vocês têm que acreditar em mim. Não, porque já tiveram muitas coisas ditas por essa diretoria do Flamengo que não se confirmaram como verdade. Aí é uma opinião minha. Ó, tá acabando a coletiva e ele acaba a coletiva sem responder. Agrediu ou não agrediu? A agressão partiu de você ou não? Tiveram vários pontos aí sem resposta, eu até gostei, porque questionaram. Quando o Eric fala do código de ética lá da Câmara, também ele deu a... Não tem isso. Eu posso. Não pode. Não pode anotar lá a presença e não ir. Não pode. E aí eu vou passar para os nossos colegas. Antes disso, a gente vai seguir o debate. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro, você também queria falar, né, que você tá achando que falta também a imprensa colocar que o cara não pode estar ali na porta de uma loja questionando o Marcos Braz. Eu acho que nessa situação toda pode ter alguém mais errado, mas eu não vejo ninguém com razão, porque eu não acho que o torcedor tem direito de ficar interpelando o técnico, dirigente, jogador na sua vida pessoal. Esse é o meu ponto de vista. Ele é uma pessoa, então porque ele é uma pessoa pública, ele tem que ser atazanado em qualquer lugar. Quer protestar? Compra ingresso, vai no jogo. Ou vai na porta do CT. Na porta do CT é o local de trabalho, de forma civilizada. Nada de atacar, chutar carro do jogador, jogar bomba, nada disso. Você pode chegar lá, levar um cartaz, uma faixa, que nem a gente vê nos filmes americanos, né? O cara vai na porta lá do fórum, quando vai ter lá um julgamento, acha que o cara é um criminoso, tem que ser preso, o cara leva a plaquinha, fica aquele turma ali protestando, ou não gostam do político, vão lá protestar contra o político. É algo, assim, normal no ambiente democrático. Agora, eu não acho que o torcedor tenha o direito de ficar na porta de uma loja falando nada pra ninguém. Não tem que negócio aí, onde já se viu. Então, amanhã o jogador de futebol jogou mal uma partida, aí passa 1, 2 dias, o cara vai no restaurante, vai na oficina, vai no posto de gasolina, para no posto de botar gasolina, ele tem que ficar escondido. Porque o cara vai parar, vai na porta do carro, vai ficar questionando. Quando, às vezes, a abordagem é amistosa, em tom, digamos assim... Crítico, mas brincalhão. Brincalhão. Então, acho que até a pessoa leva numa boa. Se o cara para, Braz, Flamengo tá mal, hein? Pô, assim não dá e tal. Vai embora, acabou, tchau. Não vai se aborrecer com isso, nem pode. Aí tem que saber lidar também, tem um pouco o jogo de cintura. Mas quando a pessoa se planta ali, como nos vídeos anteriores, os vídeos dos outros que teriam passado anteriormente, chega aí. Que história é de chegar aí, cara? Eu não aceito o cara chegar pra mim na rua, chega aí o quê? Não te conheço, meu camarada. Chega aí, mané, chega aí, rapaz. Chega aí, não é? Tô aqui a seu serviço. Não gosto do seu trabalho, não gosto desse jogador, tudo bem, não acompanha, não torce, vai lá, mas é meu time, vai lá e protesta. Mas existem os locais adequados. Acho que a gente não pode normalizar isso. Tratar como algo corriqueiro normal. Isso não está certo, na minha opinião. O torcedor não tem esse direito. Agora, se ele foi agredido primeiro, depois, se ele ameaçou, isso é uma coisa que é só a justiça que vai ter que apurar. Talvez as câmeras de segurança do shopping, que até agora essas imagens não foram vistas, tenham captado situações que possam elucidar o caso.
Mas agora, qualquer coisa que a gente fale aqui é a palavra dele, é a palavra do rapaz. Amanhã o rapaz vai dar uma outra versão, provavelmente, na sua entrevista. Então o cara vai dar, o torcedor vai dar coletiva. Na verdade, é o seguinte, um tenta limpar a própria barra, o outro tenta limpar a própria barra. Cabe à justiça agora apurar, investigar a polícia e tal, para chegar a uma conclusão. A gente vai ficar aqui chovendo no molhado. O fato é, minha opinião, o Marcos Braz não pode continuar na vice-presidência de futebol do Flamengo. Por quê? Porque há uma forte rejeição, o seu trabalho esse ano deixa de desejar, especialmente, né? Em outros momentos ele estava bem. Foi até eleito vereador, por quê? Porque os torcedores votaram nele. Então ele teve um momento que ele estava em alta. Agora está em baixa, é um desgaste muito grande para a imagem do clube, essa situação na qual ele se envolveu, ele poderia, eu entendo, se ele estiver falando a verdade, eu entendo que o cara fique irritado porque a filha estava ali com ele e tudo mais. Eu vou te cortar rapidinho para a gente voltar para a rádio, Mauro. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre essa situação do Marcos Braz. Então, assim, eu entendo que ele tenha ficado nervoso, se de fato foi como ele falou, né? Partindo do princípio de que ele tenha relatado exatamente o que ocorreu, mas ele não deveria ter se envolvido numa confusão, numa batalha corporal ali, tá com o nariz machucado, o rapaz mostrou lá mordida na virilha, essa coisa toda, uma cena patética, negócio constrangedor, é ruim para a imagem do clube. Às vezes até chega a ser engraçado. Os memes são engraçadíssimos, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Eu acho que ele não tem condições de continuar. Ele deveria ser afastado do cargo e cuidar desse problema dele, resolver essa questão aí da maneira que tem que ser, e um outro dirigente assumir a vice-presidência de futebol do Flamengo. Isso não vai acontecer, está muito claro, o Landim não fez nenhum movimento, ele mesmo, na única declaração sobre envolvendo o clube, ele disse que não vai sair. Então vai continuar como vice-presidente de futebol do Flamengo. Agora, essa questão é a justiça que vai ter que averiguar. É um problema entre ele e o rapaz, e o Flamengo se vê envolvido no meio. Notem que não teve, como eu falei aqui antes, o painel de patrocinadores do Flamengo atrás, né? Que também, eu acho que nem deveria ser no Flamengo essa entrevista, eu acho que ele deveria estar fora do Flamengo agora. Cuida da vida dele, resolve esse problema e outros que ele tem aí para resolver, e o Flamengo seguiria o seu caminho. Mas o Landim não abre mão dele, é uma relação unha e carne, pelo jeito, né? E vai continuar. Não abre mão dele nem do Sampaoli. Então o Landim vai ter que responder depois pelo esse fracasso de ano do Flamengo, né? E essa Copa do Brasil aí pode definir o ano como um fracasso. A gente vai rapidinho para um break, hein? Ué? Bom, Vanderlei Nogueira. Acho que a gente vai então estourar o horário adoidado. Não, no meu caso é rápido. Eu só queria dizer que não deve ser muito complicado para a autoridade policial confrontar as versões. A versão do Marcos Braz e a versão do Leandro, né, que é o nome do rapaz. Porque, eu repito, foi dentro de uma loja, num shopping importante. O que mais tem numa joalheria são imagens, são câmeras. Isso é óbvio, lado externo e lado interno. Eu imagino que essas imagens já estejam nas mãos das autoridades, sem dúvida alguma, né? Porque vai registrar tudo aquilo que acontece 24 horas dentro de uma joalheria importante. Eu não estou descobrindo a pólvora aqui. A micro joalheria de Nogueirópolis tem uma câmerazinha lá. Imagine num shopping importante de uma marca importante. É uma marca importante. Então tem, e lá do externo do shopping, muitas câmeras, corpo de segurança, tem uma série de coisas para confrontar a versão do Marcos Braz e a do rapaz. Né? Ele está com o nariz ferido, eu não sei se essa pergunta talvez tenha sido feita, mas não foi mostrada, ou foi encerrada a coletiva, se ele caiu, se ele bateu na parede, se ele tomou um soco, como o senhor machucou o nariz. Né? E também, pelo menos eu não percebi se ele respondeu, mordi a virilha do rapaz. Tomei um soco do rapaz ou alguém soltou um soco e acertou no meu nariz. Não importa, mas isso seria importante saber. Né? Tudo isso que ele falou, a gente tem que ouvir com respeito, com cuidado, porque é um dos envolvidos no assunto. Tem dois envolvidos, o rapaz, né? Nessa rota, o rapaz e ele. A versão dele nós já sabemos. A do rapaz, eu só li algumas declarações da advogada do rapaz, não sei se ele falou ainda a respeito. E as câmeras vão mostrar, a câmera revela, a internet para isso é espetacular. Você vê cada assaltante chegando, assaltante saindo correndo, gente saindo correndo, gente sendo atropelada, porque tem sempre uma câmera. E nesse caso específico, o que não faltou foi câmera. Tinha lá uma multidão com o telefone na mão. Deve ter alguma imagem que esclareça ainda mais.
E aqui, pelo menos, eu disse que eu não ouvi nenhum xingamento ou ameaça de morte. Quando ele fala ameaça de morte, o Marcos Braz, ele também emendou na resposta que tinha lá uma observação, ou ele falou, que se não surgir o título no domingo, a cobrança será de outra maneira. Foi mais ou menos isso que ele falou. Ele entendeu isso como uma ameaça de morte. Ele pode ter entendido isso como uma ameaça de morte, ou ouve a palavra, a frase, vou matar você, eu vou te matar. Isso eu não entendi, talvez tenha dito, mas eu não compreendi. Então, ou ele interpretou que, olha, se não ganhar, vai ser de uma outra maneira a cobrança. E ele entendeu isso como uma ameaça de morte. Eu não sei se é isso, mas a palavra, vou te matar, eu não ouvi. Então é só isso. Agora as câmeras... ele diz que foi na hora que não estava sendo filmado. Ele fala isso. Mas só que o que tem mais lá é câmera. As imagens agora do shopping. É isso. É isso. Vai ter a investigação. Óbvio, vai ter essa investigação para saber se as câmeras vão mostrar ou não essa ameaça. Porque é o que ele diz, é a palavra de um contra o outro. A dele também é ele que está falando. Ele fala, o torcedor vai falar o que ele quiser. O Marcos Braz também está falando o que ele quer. E também pode ter acontecido. Flávio Prado. E aí, tem muita coisa ainda não explicada, né? Bom, primeiro, não é um assunto que me interesse muito. Eu não estou nem aí com... De verdade, dane-se, eu sou comentarista de futebol, não de briga, essas coisas. Então, realmente, não é um assunto que me interessa muito. Eu vou me fechar no que ele falou. Se o que ele falou é verdade, provavelmente eu teria agido muito próximo do que ele agiu. Acho que ninguém pode ser atacado, ameaçado, mais ainda se estiver com algum parente próximo. Então, se ele tiver... Eu concordo muito com o que o Mauro falou. O cara não tem direito de fazer nenhum tipo de violência, de maltrato, nem a jogador. Como já aconteceu, que eu falei, negócio, xingou, pode ser xingado. Tudo isso eu acho sinceramente. E claramente, quando ele fala que não agrediu, ele está sendo orientado pelo advogado, claro. Como o rapaz também vai ser. Ele não fala em nenhum momento eu agredi. Ele fala, eu perdi o controle. Eu não sei mais o que aconteceu. Mas é claro que houve uma agressão de um lado e de outro e também acho que não vai dar nada. No domingo, o resultado do jogo vai transformar esse assunto em um assunto secundário, que aliás realmente é um assunto secundário mesmo. Agora, eu acho que um cara, o fato dele ser diretor do Flamengo, não dá a ninguém o direito dele ser ofendido, agredido e ameaçado. Não mas ele não responde o fato de se agrediu ou não. Então ele sabe que aí pode estar errado. Ele foi perguntado, agrediu? Eu esqueci. Isso. Aí não, mas um papelão. Ele foi orientado pelo advogado. Porque você fala que é secundário, pra mim não é, mas aí cada um enxerga de uma forma. Pra mim, um vice de futebol agredir um torcedor, tudo bem, o torcedor tem parcela de culpa. Agora, agredir um torcedor num shopping e gerar um transtorno ainda maior num clube que já tá em crise, pra mim é secundário. Tudo bem. Pra mim é uma irresponsabilidade do vice de futebol. Mas eu só quero dizer o ponto inicial. Se o que ele falou é verdade, se ele estava lá na loja com a filha, fazendo uma compra, o cara começou a gritar, ofender, ameaçar, eu provavelmente faria a mesma coisa. Não é o fato de ser diretor de nada. Ninguém tem o direito de agredir ninguém. Eu sei, Fábio, mas aí a gente tem que ser claro também, se for verdade. Sim, mas eu falei, se for verdade, óbvio. É a versão do outro, porque até agora não apareceu nenhuma ameaça aí, então, do jeito que foi falado. Se for verdade, sim. Se não for. Agora, eu sou totalmente... Acho que ninguém pode ser ameaçado no seu trabalho, no seu emprego, como eu sou contra aquela bandidade uniformizada que vai lá fazer ameaça. Então, e quando o jogador responde ofensa, eu acho que ele tem direito de responder. É perfeito. Eu tenho muito isso claro. Uma coisa é futebol, outra coisa são os animais, os idiotas que ficam em cima disso, achando que lá pode ser terapia para eles. É isso.